No vídeo de hoje, vai ser um vídeo bem breve, eu vou falar de Vale, né, a mineradora brasileira. Quem tem acompanhado o noticiário viu que saiu na última semana a seguinte notícia: a Vale vai vender a sua unidade de metais básicos, né, que é basicamente produção de cobre e níquel. Ela vai vender 10% por um valor de 2,5 bilhões de dólares. O que isso significa para a Vale? O que isso impacta você que é acionista? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes, já faço aquele convite, se inscreve no canal. Bom, a Vale está supostamente vendendo 10% dessa unidade por 2,5 bilhões de dólares. O que significa que essa unidade tem um comprador, aliás, tem vários supostos candidatos que está chegando na reta final e vai fechar com um só. Então, várias instituições analisaram aquele deal e estão avaliando 10% por 2,5 bilhões de dólares. Significa que essa empresa, como um todo, deveria valer algo como 25 bilhões de dólares, regra de 3 simples aqui, o que daria mais ou menos 120 bilhões de reais de valuation, ou seja, de preço dessa unidade. Se essa unidade fosse separada do grupo, pela última transação, essa seria a avaliação justa, afinal foi comprado, ou vai ser comprado, por um investidor terceiro, alguém que é sofisticado, alguém que tem uma capacidade analítica, não é qualquer um, né? É supostamente um fundo soberano ali da Península Arábica, né? Bom, vamos falar dos números de Vale. Atualmente, no mercado, no momento que eu estou gravando, o valor de mercado da Vale é de mais ou menos 300 bilhões de reais. Ela tem uma dívida líquida de 42 bilhões de reais, o que dá um enterprise value, né, que é nada mais do que o valor de mercado mais a dívida líquida, de 340 bilhões de reais. Esse seria o valor da Vale como um todo. Como ela tem essa unidade que vale 25 bilhões de dólares, o que no momento que a gente está gravando dá mais ou menos uns 120 bilhões de reais, esses 340 bilhões de reais, na hora que a gente subtrai os 120 bilhões de reais do valor dessa nova unidade, daria o valor da unidade de metais ferrosos, né, que é minério de ferro basicamente. Então a Vale hoje tem basicamente dois negócios: o negócio de minério de ferro, né, quem acompanha aí, vê as minas da Vale, em Minas Gerais, ali em Carajás, etc., é isso, né? É um minério de ferro usado para a produção de aço. E tem uma segunda unidade chamada de metais básicos, que essa acabou de ser avaliada por 120 bilhões de reais. Então, se a gente fosse separar essas duas empresas, né? Essa empresa vale 120, a de metais básicos, e essa aqui vale 340 menos 120, que dá 220 bilhões de reais. Esse seria o valuation da unidade de metais ferrosos. Bom, agora pergunta boa, né? Acho que agora que chegam as boas notícias para vocês que são acionistas de Vale. Quanto foi o EBITDA do que a gente chama aqui de core business, né? Ou melhor, a geração de caixa do negócio de minério de ferro? Ano passado, nas nossas contas aqui, foi mais ou menos 89 bilhões de reais, 90 bilhões de reais arredondando, né? E o preço de minério de ferro no ano passado foi na casa de 120 dólares. Que é mais ou menos a média dos últimos 10 anos. Teve um picozinho lá, acho que 150, depois caiu para 90, mas a média do ano passado foi mais ou menos 120 dólares, em linha com a média histórica, não foi nem muito abaixo, nem muito acima. Bom, se a gente pegar esse EBITDA, essa geração de caixa do ano passado, e dividir pelo valor que eu cheguei anteriormente da divisão de metais ferrosos, a gente vai ver o seguinte múltiplo, né? Enterprise Value EBITDA, o EV/EBITDA, esse número tem inclusive em vários sites por aí, né? É uma métrica muito utilizada por investidores de mercado, talvez seja a métrica mais tradicional, é muito usada inclusive para avaliar empresas de commodity, como é o caso da Vale. O Enterprise Value EBITDA da unidade de minério de ferro daria 2,5 vezes, né? Então, se a gente pegar esse valuation que eu te falei de 220 bilhões de dólares, que seria o valuation da unidade de metais ferrosos, e dividirmos pelos 90 bilhões de reais, que é o EBITDA da divisão de metais ferrosos, a gente chega em 2,5 EV/EBITDA, que é um múltiplo extremamente baixo,
Talvez em pouquíssimos momentos da história da Vale ela negociou nesse patamar, né? Qual que é a característica do modelo de negócios de metais ferrosos? O minério de ferro ele é vendido para siderúrgicas e a siderúrgica mundial ela cresce hoje em linha com o PIB, não cresce muito, cresce, mas bem devagar, já é um mercado maduro. A própria Vale não tem crescido tanto assim a produção, né? Um crescimento bem moderado, cresceu muito nos anos 2000, teve uma época lá da privatização, até 10, 15 anos depois, o crescimento da produção da Vale foi de quase 10 vezes. Esse crescimento ele não existe mais, cresce bem pouquinho, então já é um business com uma característica mais madura, é um negócio que hoje a gente pode chamar de tradicional, próximo da perpetuidade, e como característica é um business cash call, né? Um business que gera caixa e que paga esse caixa aos seus acionistas, né? Então, na forma de dividendos e recompra, né? Já vou falar das recompras da Vale, inclusive gravei um vídeo recentemente sobre recompra da Vale. Então, o business de minério de ferro já é um business mais maduro. Esse outro business aqui de metais básicos vai precisar de mais investimento para crescer a produção. Bom, vamos pegar negócios com características parecidas com o negócio de metais ferrosos da Vale, como BHP e Rio Tinto, que são algumas das maiores mineradoras do mundo de minério de ferro. Aliás, são os pares da Vale, né? São as 3 maiores mineradoras de minério de ferro do mundo, Vale, BHP e Rio Tinto. A gente pegou os múltiplos aqui para os próximos 12 meses de Rio Tinto e deu 4,8 vezes, né, de Enterprise Value EBITDA. No caso da BHP Billiton, deu 5,6 vezes de Enterprise Value EBITDA. E vamos voltar. A Vale está negociando a 2,5 vezes, a BHP a 5,6 e a Rio Tinto a 4,8. Hoje o negócio de minério de ferro da Vale está talvez com o maior desconto da sua história em relação às empresas que são pares dela. Na minha opinião, está muito barato. Esse número absoluto já é bastante, na hora que a gente relativa e compara com outras empresas similares, fica ainda mais gritante, né? A empresa teria que valorizar por 2 vezes e pouco para chegar no mesmo múltiplo dessas empresas. Então, na minha opinião, a Vale está muito barata, e não é só a minha opinião, aparentemente. A gente pode ver o que a empresa pensa dela mesma. Nos últimos 24 meses, talvez um pouquinho mais, ela abriu uma série de programas de recompra, e nos últimos 2 anos ela recomprou por volta de 20% das próprias ações no mercado através de programas de recompra. Essa é uma mensagem que a empresa passa aos seus acionistas de que ela mesma, né, o management da empresa, o conselho, a gestão da empresa, vem as próprias ações como baratas. E, portanto, a empresa vai lá e faz recompras na bolsa. Essa é uma forma de devolver capital aos seus acionistas. O dividendo também é uma outra forma de devolver capital aos seus acionistas. A Vale está fazendo essas 2 frentes, fazendo recompras e pagando dividendos, o que demonstra que ela tem uma convicção de que o seu negócio está barato, e a mesma convicção que eu chego aqui na Suno também. Se você quer ter acesso às nossas análises aqui na Suno, também faço o convite para você se tornar um nosso assinante. Tem análise de Vale, tem análise de várias outras empresas. Vou botar aqui o link na descrição para você se tornar um assinante da Suno Premium, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já dá aquele joinha e bota aqui nos comentários o que você acha das ações da Vale. A gente se vê nos próximos vídeos.